Bom dia, Babu, bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Nós recebemos hoje, aqui na Casa da Vanguarda, a Juliana Momi. Ela que é bióloga e supervisora das zoonoses em Sorocaba. A Juliana já esteve com a gente recentemente aqui no Jornal de Vanguarda. Sorocaba aí teve, não sei se pode se dizer assim, um alerta da população, mas a gente tem recebido aí alguns casos, ouvintes têm relatado alguns casos da presença de escorpiões, né? Um pouco maior, talvez muito relacionada por essa temperatura alta que nós estamos vivendo, ainda às vésperas do verão. Juliana, seja bem-vinda mais uma vez à Casa da Vanguarda. Acho que é isso mesmo, né? O calorão tem trazido um pouco mais da incidência do escorpião para Sorocaba. Bom dia para você. Bom dia, obrigada pela oportunidade de conversar com o pessoal referente a esses assuntos que são tão importantes, né? Realmente, o escorpião, ele prefere clima quente, né? Então, a gente tem um aumento mesmo nessa época do ano e a gente tem que levar em consideração também que existem regiões em que o clima é bem quente. Então, a gente tem a ocorrência de escorpião o ano todo. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro de uma incidência do escorpião recentemente, nos anos anteriores, tão forte como a gente tem visto agora. Até, inclusive, semana passada, teve o relato de uma passageira que teria sido picada por um escorpião dentro de um ônibus. Enfim, eu não me recordo dessa incidência de anos anteriores próximos. Esse ano parece que, talvez por essa temperatura realmente ter assustado um pouco, aumentou essa incidência, Juliana? Então, se você for verificar os números de acidentes que ocorreram em 2017 em referência com 2018, realmente houve um número de acidentes maior. A gente atribui esse número de acidentes maior pela quantidade de animais que estão sendo encontrados. E o que a gente tem que sempre lembrar, que os escorpiões, antigamente, eles viviam em matas, eles eram de ambiente de mata, né? Aí, com o desmatamento, eles acabaram vindo para as cidades e nas nossas casas a gente tem local propício, se a gente não tomar certos cuidados, para eles se esconderem, né? E o que acontece? O escorpião, ele vem atrás de alimento, né? O que é o alimento dele? Baratas, né? Aqui na cidade, a maior fonte de alimentação deles são as baratas, né? E com o descuido de se jogar lixo em locais inapropriados, como áreas verdes, beira de córrego, isso aumenta a população desses insetos e, consequentemente, aumenta o número desses animais que vão atrás, né? Então, se a gente não tomar os cuidados de controle mesmo dessa população, a gente corre o risco de ter um acidente com esse animal dentro de casa. Não dá para a gente isentar, ou melhor dizendo, não dá para nos isentarmos da responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Sim. É do ser humano. Exato. Porque nós acabamos invadindo as matas com condomínios, com residenciais, com empresas e tudo mais. E nós acabamos produzindo mais lixo e esse lixo atrai mais os insetos que acabam... Isso vira um círculo vicioso. Mas não dá também para a gente... não se assustar com uma situação dessa. Ah, né? Sim. Você até perguntou, né? Lá nas zoonoses, a gente faz esse trabalho de controle de escorpião. Isso daí é rotina nossa, né? Realmente teve um número de demanda de alguns bairros, os quais estão tendo essa intensificação de trabalhos entre as secretarias, né? De Quais saúde... Lopes de Oliveira, Vanelville, Jardim Esmeralda, São Bento e mais alguns outros que eu não vou lembrar agora para falar para você, né? A gente fez um levantamento pelo CRM, por onde entram as nossas demandas, né? E a gente quantificou que os maiores índices estão sendo desses bairros. Por isso, o trabalho de intensificação das secretarias e no controle desses animais nesses bairros. Agora, Juliana, obviamente a gente está falando de escorpiões, a gente vai falar um pouquinho também sobre o Aedes aegypti, mas é importante, já que você está aqui, você é bióloga e trabalha diretamente com esse tipo de situação,
É importante também a gente alertar aquela população que de repente mora nos extremos da cidade. Quem mora no centro, na região central, tem um risco bem menor, mas quem mora nos extremos da cidade, próximo à região de mata, próximo à região de bosque, tem uma incidência maior de serpentes também nessa época do ano. Afinal de contas, a gente está numa época de calor e elas saem, obviamente, para buscar para se aquecer, para caçar e tudo mais. E é importante a gente alertar também, né, a população. Sempre está alerta para esse tipo de situação que pode acontecer. Na verdade, é que a gente sempre faz orientação. Manter a limpeza da nossa casa, né? Manter uma faixa, um aceiro, que a gente chama, de pelo menos 2 metros, livre de entulho, livre de materiais. Se tiver que acumular material de construção, que faça a remoção desse material de local, pelo menos a cada 15 dias, sempre protegido com luvas de raspa de couro, sapato, né? Dentro das nossas residências, né? Nos nossos quintais, jardins, sempre remover folhas, galhos, entulhos inservíveis, para que a gente não torne um ambiente propício para esses animais procurarem abrigo dentro da casa da gente, né? Babu, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Juliana Momi, ela que é da Zoonoses em Sorocaba, hoje falando aí sobre a situação destes animais peçonhentos, a incidência deles aqui em Sorocaba. Babu, já estamos de volta. Hoje nós recebemos a Casa da Vanguarda, a Juliana Momi, ela que é da Zoonoses aqui de Sorocaba, conversando um pouquinho com a gente sobre os animais peçonhentos, né? Principalmente a incidência de escorpiões, que nós tivemos uma incidência grande este ano em Sorocaba. Bom, no primeiro bloco, então, nós falamos sobre as serpentes, sobre os escorpiões, e agora a gente conversa sobre outro inseto que vem tirando, com certeza, a paz da população já há algum tempo. Nós vamos falar sobre a dengue. E Sorocaba entrou, em comparação ao mesmo período, né, período de dezembro, novembro, dezembro, entrou novamente nessa situação de atenção maior. Saiu de 1,1 em 2017 para 3,3 em 2018. Quer dizer, aumentou a preocupação com a Aedes aegypti. Em outubro deste ano, nós realizamos o ADL, que é a avaliação de densidade larvária, né? Que é um levantamento de forma amostral da infestação do mosquito na cidade. Ela é realizada para verificar os locais com maior quantidade do vetor. Aí, como que funciona? A gente sorteia quadras de forma distribuída na cidade e as equipes vão vistoriar esses imóveis para ver se encontra criadouros, né? E se esses criadouros estão com larvas de Aedes aegypti. E a gente constatou que 3,3% das residências que foram vistoriadas ainda continham criadouros que tinham larvas de Aedes aegypti, né? Então, isso coloca nosso município no estado de alerta para infestação. Então, novamente, a gente pede para a população ser nossa parceira, né? Nós do serviço público, né, a gente do poder público, nós fazemos esse controle, esse combate ao vetor o ano todo. Só que a gente precisa do apoio da população que faça a parte dela, né? Que vistorie os seus imóveis, façam aquelas inspeções semanais, verifique o seu ralo, verifique sua bandeja de geladeira, verifique o material que está em seu quintal para não favorecer a proliferação desse mosquito. O que a gente pode atribuir a este aumento, Juliana? Porque, como você disse, o poder público faz o trabalho dele, a informação está chegando à população e a gente vê que tem muita gente realmente bem consciente com relação a isso. Mas o que a gente pode atribuir esse aumento nessa situação de alerta, de emergência, vamos dizer assim, para as pessoas darem essa descuidada, de talvez fazer a limpeza do quintal, talvez da sua oficina, talvez do seu prédio, enfim? É importante lembrar que essa época de calor, de chuva, acaba favorecendo, né, o aumento desse mosquito. Porém, se as pessoas não tivessem os criadouros nas suas residências, não haveria essa preocupação. Porém, o que a gente verifica ainda tem uma parcela da população que não está sensibilizada o suficiente, acredito eu, para tomar esse cuidado.
né? A gente tem circulação viral, nós temos dengue, temos chikungunya, né? Tá aí. E agora temos a febre amarela, que o Aedes aegypti... O mesmo vetor. Ele é o vetor da febre amarela urbana, né? Vale a pena lembrar que nós tivemos circulação, mas foi silvestre, não tivemos urbana, né? E nós não tivemos aqui no município de Sorocaba casos autóctones, foram casos importados, né? Mas é o mesmo vetor. Exatamente. Então o cuidado tem que estar junto com a gente ali. Juliana, a gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui no Jornal de Vanguarda, esclarecendo a população sobre principalmente esse caso dos escorpiões, que é um caso que tem realmente ganhado a mídia nas últimas 2 semanas, pelo menos. E é importante a gente saber que existe sim essa situação, mas a Prefeitura está buscando sim soluções, está trabalhando para que, se não eliminar os casos, para que diminua pelo menos o número de casos e da incidência dessa espécie aqui na nossa cidade. Exatamente, a gente está trabalhando para isso. Babu, nós conversamos com a Juliana Momi, bióloga e supervisora das zoonoses aqui em Sorocaba, sobre o caso dos escorpiões que estão invadindo as casas dos sorocabanos. Douglas Vale para o Jornal de Vanguarda.